Primeiros aos Coríntios, capítulo 14. Olha o texto, irmão. Segui o amor e procurai com zelo dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Amém? Pode deixar lá no primeiro, irmãos. Podeis assentar. Permanece com a sua Bíblia aberta. Nós vamos seguir o texto. Para que você entenda, eu ia falar sobre o Salmo de número 15, irmão. Mas eu senti necessidade de nos colocarmos esse texto mais uma vez em aprendizado, por causa de necessidade que temos de alinhar a nossa vida, a nossa prática espiritual com a palavra. Com a palavra. Porque a cada dia que passa, a igreja fica em dois extremos. Ou a igreja vai para o emocionalismo, ou a igreja fica no racionalismo aqui, na razão. Mas não tem um equilíbrio. E muitas vezes foge à prática. E por causa de uma vasta interpretações diferente desse texto e de muitos textos da Bíblia, faz com que as pessoas querem algo, mas não sabem o que fazer. Vê escrito, mas não sabe o que fazer. Presta atenção numa questão. Você que é obreiro, você que pertence a uma diretoria, você que trabalha na obra de Deus, presta atenção numa coisa que eu sempre estou falando aqui, irmão. O que faz a obra é o Espírito Santo. Quem é que faz a obra, irmão? É difícil entender isso, irmão? Mas parece que é. Parece que é difícil entender. Por que eu digo que parece que é difícil? Porque muitas vezes eu pego pessoas tentando executar o reino de Deus sem conversar com o dono da obra. Irmão, deixa eu explicar uma coisa para você. Qualquer coisa para ser feita na obra de Deus, primeiro, eu oro a Deus, eu apresento a Deus. Quando o pastor Hamilton tomou posse lá no domingo, de manhã, quando foi à noite, alguém me perguntou, quem vai ser o vice? Eu falei, irmão, eu vou ter que orar, né? Eu vou ter que conversar com Deus, eu vou ter que esperar, eu vou ter que aguardar, eu vou ter que entender com Deus o que eu vou fazer. Porque não é só fazer, é conversar com quem vai fazer, porque a obra quem vai fazer é o Espírito Santo. Aí muitas pessoas, diretorias, líderes, departamentais, querem fazer as coisas, irmão, mas não oram. Não oram. Começam a administrar sem orar. Então, eu volto aqui a esse texto, é só para nós entendermos. Nós vamos ler com muita paciência, com muita tranquilidade. Paulo está falando aqui dos dons espirituais. No capítulo 13, ele fala sobre o amor. Já bem no final do capítulo 13, ele fala sobre a questão de quando eu era menino, eu falava com menino, quer dizer, eu era imaturo. Depois que eu cresci, eu comecei a ter atitudes de adulto e tal. Aí ele fala, olha, o amor jamais acaba, mas havendo profecia, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Coloca para mim aí, meu filho. 13, versículo de número 8. Só para você ter noção. O amor nunca falha, mas havendo profecias, cessarão.
serão aniquiladas. Coloca outra linguagem aí, meu filho. Essa aí está RC. Coloca AA ou RA. Coloca a RA atualizada. Só para vocês verem a diferença que faz. Ó, amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Muitos teólogos colocam isso aí o seguinte: já mudou, meu filho? Calma, paciência, amiguinho. Amor jamais acaba. Havendo profecias, cessaram. Você vai encontrar Bíblia que vai colocar cessaram, como se já houvesse acabado. Não, ele está apontando para o futuro. Vai chegar um dia que na parousia vai acabar assim. Quando Jesus voltar, arrebatar a igreja, não vai precisar de profecia, não vai precisar de revelação, não vai precisar de línguas, não vai precisar. Mas é quando Jesus voltar para buscar a sua, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Mas até lá, até que isso não aconteça, nós dependemos. 1 Coríntios 14, 1, meu filho, põe lá. É só para você ter noção. Se um dia você vê alguém falando que já acabou, essa época já passou, você já começa a entender que não passou. Enquanto a igreja estiver na terra, haverá ação do Espírito Santo. Por que isso, irmão? Segui o amor e procurai. Está no sentido contínuo. Ele não está no sentido procurou ou procuraste. Não. Procurai com zelo os dons espirituais. Porque cada vez que alguém converte, a palavra é a mesma. Procura dons. Quem procura é eu e você. Por quê, irmãos? Porque quando eu percebo que eu preciso de uma ferramenta a mais, então eu vou buscar em Deus esta ferramenta para o trabalho do reino de Deus. Eu percebo que eu preciso desta ferramenta, então eu vou começar a buscar essa ferramenta para que Deus possa me usar no seu reino. Que acontece que muitos líderes de departamentos, seja qual for ele, não entende que chega um momento, irmão, que você precisa de algo a mais no seu ministério. Você precisa disso. É necessário que isso aconteça. Paulo está dando um conselho ao procurar com zelo, com sabedoria, com inteligência, os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Ele está dizendo que o profecia é maior do que os dons? Não, ele está dando uma opção melhor. Por que Paulo fala nessa opção melhor, irmão? Porque Paulo está falando que o dom de profecia, ele é essencial para o corpo, para o todo, para a igreja. Amém, irmão? O dom de profecia é para o corpo. Aí ele faz um contraponto entre o dom de profecia e o falar em línguas, o dom de línguas. Aí, língua estranha. Existe língua estranha até hoje, irmão? Existe. Língua estranha existe, é real, é para mim e é para você. Paulo não está aniquilando os dons e Paulo não está colocando um ponto. Paulo não está dizendo que vai acabar. Paulo está dizendo simplesmente: procuro os dons espirituais, mas principalmente eu quero que vocês tenham o dom de profecia. Agora, explico eu o dom de profecia para que você possa entender o que eu estou dizendo, irmão. O dom de profecia que Paulo está se referindo aí, ele cumpria nessa época aí duas funções na igreja. E continua cumprindo as duas funções da mesma forma. A primeira função dele era exatamente consolar os irmãos, consolar as pessoas,
Deus usando para consolar. O dom de profecia não é para guiar ninguém. O dom de profecia não é para revelar o pecado de ninguém, irmão. Não. O dom de profecia não dá rumo na sua vida. Antigamente tinha muito isso, né? Ei, meu servo, que você foi escolhido João para Joaninha. Quando eu fui casar, por exemplo, para mim não, né? Porque eu não sei, porque muita gente tem medo de profetizar para mim. Naquela época eu já tinha medo e eu até hoje tenho medo. Porque não é qualquer coisa que eu engulo. Naquela eu era menino e o pessoal, para mim, ninguém profetizava. Agora, para a Beth, profetizou várias vezes que eu não era o dela. Que eu era um lobo. E errou feio na história, né? Que até hoje eu estou caçando onde é que está o pelo do lobo e não achei. Toda vez que eu puxo o cabelo, sai branco, é ovelha. Olha para mim, irmão. Então, profecia não guia a vida de ninguém. Porque Deus mandou dizer para você sair daqui e vir para cá. Não vai nisso, irmão. Então, profecia, naquela época, consolar, edificar, alimentar, levantar, ajudar, dar um impulso novo na pessoa. Profecia. Deus usa homens e mulheres de forma profética, que fala conosco. Profecia tem que ser falado exatamente na hora que Deus me falou para falar agora com você. Não. Inclusive, eu tenho muita coisa, é o seguinte, irmão, Deus me fala uma questão, eu deixo aquilo ficar queimando no meu coração, para mim ter certeza que aquilo é de Deus. Se começar a queimar e acabar, eu falo, não era de Deus, era fogo estranho, já até apagou. E tem pessoas que recebem, já sai, já vou para entregar, porque tem que ser agora. Não existe profecia das últimas horas, irmão. Não, se eu não entregar agora, vai passar. Profecia tem data de vencimento? Não tem data de vencimento, irmão. Então eu posso receber uma mensagem de Deus aqui e entregar lá amanhã. Ah, não tem isso, pastor. Tem, se eu tivesse deitado na minha cama, eu vou sair doido na rua correndo para entregar para você, irmão? Não, mãe. Eu vou saber esperar o momento certo, vou chegar na pessoa, vou chamar, falar, irmão. Inclusive, profecia, irmão, pode até, no final das contas, você chamar a pessoa e falar, irmão, o irmão está pensando em tomar uma decisão na vida, e eu aconselho o irmão a orar mais. O tempo de Deus na sua vida precisa um pouco, não estou falando que o irmão não tome a decisão, mas tenha paciência, vá com calma. Porque tem pessoas que entendem errado a questão de profecia. E começa a colocar a profecia superior a tudo na igreja. E não é, irmão. Não é. Naquela época, sabe o que mais eles usavam a profecia? Porque não havia Bíblia. Não havia nada escrito, irmão. Deus tinha que revelar a palavra. Deus tinha que colocar a palavra no coração. E eles, os discípulos, os apóstolos, recebiam a palavra e pregavam. Recebia a palavra e ensinava. Poderia andar com os pergaminhos? Não, ia andar com o quê? Com 39 pergaminhos do Velho Testamento nas costas, irmão. Inclusive, pergaminho era só para rico. Pobre não podia ter pergaminho, era cara a escrita. Mas mesmo assim, eles faziam como então? Reunia a igreja e Deus já dava revelação direta. Profecia. Hoje permanece a mesma história, irmão. Antes de eu pregar, Deus tem que me falar. É a mesma questão. Inclusive abrir a Bíblia aqui, pregar é profecia. Quantas vezes Deus já me revelou questões e eu construo aquilo dentro da Bíblia, eu prego aquilo. Essa é a facilidade de se ter. Por que o Espírito de Deus na igreja? Porque Ele dá orientação. Mas precisa entender a questão da profecia. Amém, irmão? Agora olha bem para mim, irmão. Segue, meu filho, põe o versículo 2 lá. Pois quem fala em outras línguas não fala aos homens, senão visto que ninguém entende, e em espírito fala mistério. Profecia. Quero que vocês busquem que profetizeis. Porque quem fala em línguas não fala aos homens. Por que profecia, irmão? Porque profecia fala aos
Profecia fala aos homens. E língua estranha fala com Deus. Fala com Deus. Então, a língua estranha, ela traz mais uma edificação limitada ao ser que está falando. Só quem está falando. Pastor, então eu devo parar de falar em línguas? Não, irmãos, edifica você. Você deve ter respeito. O que é respeito, irmão? Respeito é que quando alguém está falando, eu não falo mais alto do que ele. Isso é respeito. Isso é ético. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus, aí alguém começa a falar em línguas lá, o outro começa lá, todos os dois começam alto, e aí eu estou pregando, quer falar mais alto do que o microfone aqui, aí você atrapalha o que? Atrapalha a profecia que é para todos, a língua estranha é só para você tem que falar línguas, mas fale para você. Inclusive, irmão, quem senta perto de mim, percebe que eu falo língua estranha o tempo todo, mas é para mim, eu estou falando para mim. A edificação é para minha alma, para minha vida. E todo crente precisa e deve falar em língua estranha. Precisa e deve falar, irmão, porque é algo que edifica você, alimenta a sua alma, traz algo de Deus para você, consola você, faz você se sentir melhor na presença de Deus. Tem crente que não recebe o dom de línguas, não quer falar e leva isso como se não fosse nada. Você está enganado, irmão. É algo extraordinário. Quem sabe usar o dom de línguas é extraordinário. Pastor, mas o que acontece? Então eu posso falar na igreja? Pode, irmão. Você não pode falar mais alto do que o pregador. Só que tem crente, tem pessoas que mal informados sobre a palavra, ele acha que língua estranha, ele tem que começar a se apitucar no meio da igreja e começa a atrapalhar o culto e sai correndo e bate. Não, irmãos, não faça isso. Não precisa disso. Pastor, mas eu posso bater palma? Pode. Tranquilamente, desde que você não atrapalhe o pregador, irmão, você pode ficar aí. Nem tanto o pregador e nem o vizinho do lado, né? Você também não vai dar um tapa na orelha do irmão aqui falando em língua estranha e atrapalhar o irmão, né? Mas, por quê? Porque tem um lado emocional, e eu posso falar em línguas, eu posso chorar, eu posso bater palmas, eu não posso correr e cair, eu não posso sair atrapalhando o culto. Porque tem pessoas que acham duas coisas erradas. Falar em língua e profetizar, ele tem que atrapalhar ou passar por cima do pregador. E esse é o erro da igreja. Esse é o erro de muitas igrejas. Por quê, irmão? Porque aqui, quando está pregando aqui, está pregando a palavra de... E essa aqui é infalível. Essa é infalível. A profecia aí é risco de falível. Tem uma razão humana nela. A profecia falada aí no meio é de Deus, mas pode ter alguma falácia? Tem alguma falácia? Pode ter também, irmão. Mas essa aqui é de Deus, é real. Então o que eu faço? Eu respeito. Amém, irmão? É isso que ele está dizendo. Então, uma edifica o ser e outra edifica a igreja. A profecia edifica a igreja. A língua estranha edifica o ser. Ambas são essenciais para a igreja. Por exemplo, você que é líder, falar em línguas vai te ajudar muito a tomar decisões na obra, irmão. Você vai perceber isso na sua vida. Quem é líder e precisa tomar decisões e tem medo de tomar decisão, falar em línguas vai auxiliar muito você a tomar decisão. Versículo 3. Mas o que profetiza fala aos... Olha... Vamos, irmão, ao que profetiza fala aos, mas o que profetiza fala aos, e com só tá dizendo aí, dirigindo, então presta atenção no que é profecia, irmão. Eu preciso entender a questão profecia para que eu possa ser usado por Deus. Para que eu não possa atrapalhar. Irmãos, eu já vi muita gente afundar a fé por causa de profecia, destruir casamento, destruir vida, destruir negócio, destruir empresa por causa de profecia. Então, sabe, entender
como funciona, como é melhor do que sair batendo cabeça. Versículo 4. O que fala em outra língua, a si mesmo mas o que profetiza edificar para o corpo. O que é melhor? Falar em línguas para o corpo, para a igreja. O corpo é a igreja. Para a igreja, o que é melhor? Falar em línguas ou profetizar? É por isso que quando vai falar em línguas, não precisa ficar falando muito alto para atrapalhar o pregador, porque está edificando só uma pessoa. Agora o profeta não. O profeta ele edifica a igreja. Com sabedoria, ele edifica a igreja. Ambas precisam na igreja. A igreja precisa de profeta, principalmente profetas que traz de Deus a revelação do trono para a igreja do Senhor. Mas precisa ter sabedoria, irmão. Versículo 5. Eu quisera que falasse outras línguas, profeta, e muito mais, porém que profetizeis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se interpretar para que a igreja seja edificada. Superior aí não quer dizer mais importante não, irmão. Superior aí quer dizer que o que profetiza, ele trabalha o corpo todo da igreja. E o que fala em línguas trabalha só uma pessoa. Então, nessa questão extensiva de edificação, profecia é melhor para a igreja. Mas, porém, se alguém falar em língua estranha, fala mais alto um pouquinho. Se houver intérprete, é profecia. Então, para interpretar, é preciso que alguém fale mais alto, não tem? Você começou a falar mais alto, ninguém interpretou, baixa o tom, porque Deus está falando só com você. Eu vi alguém falando na internet, eu vi não, minha esposa estava ouvindo assim. Não sei o que lá, quando a gente entra em êxtase espiritual. Êxtase espiritual é na macumba, irmão. Êxtase espiritual é espírita. É espírita, viu? Não na igreja. Entrar em êxtase aqui, eu expulso em nome de Jesus. O que é êxtase? Descontrole emocional do corpo físico. Isso não existe na igreja. A Bíblia diz que o espírito é sujeito ao profeta. Há um controle entre o profeta e o Espírito. Primeira questão que você entende que é o Espírito Santo. Ele não tira a sua memória, a sua razão. É por isso que as pessoas complicam as coisas. Porque ele acha que quando vai falar em línguas, ele vai perder a sua memória, o Espírito Santo vai assumir a sua memória e ele vai falar em línguas. Não. Você permanece natural, você é você, o Espírito Santo está falando através de você, sem tirar o seu sentido, sem tirar nenhum sentido seu. Se alguém falar assim, eu saí de mim e comecei a profetizar, você fala, então você morreu. Isso não existe, irmão. Por isso que muitas pessoas complicam ao falar em línguas. Porque ele espera uma coisa e o Espírito Santo é bem tranquilo. Eu posso receber um recado de Deus, eu posso retê-lo, entregar amanhã ou depois. Pastor, mas foi um caso de morte. Se for um caso de morte, eu vou saber que é de morte aí. Se a pessoa tiver que sair daqui e corre o risco de sair fora e sofrer um acidente, aí eu vou saber, eu vou chamar aquela pessoa em particular e vou falar, irmão. Amém, irmão? Eu posso ficar sem isso na igreja? Não. A igreja precisa de dons espirituais, obreiro, líderes, crentes. O que te sustenta é a presença do Espírito de Deus. O que te mantém firme, que alerta a sua alma, que segura você na fé, é a presença do Espírito Santo de Deus. Se você não aprender a buscar essa direção, você nunca vai prestar em liderança nenhum, irmão. Tem pessoas que se você coloca ela aqui não dá certo, coloca aqui não dá certo, coloca aqui não dá certo, coloca ali não dá certo. Não dá certo porque não busca a direção de Deus. Atropela. Sai correndo, o Espírito Santo falando, peraí, eu vou falar ainda, você nem esperou eu falar, ué? Não, pera. Eu ia te orientar que o que você quer fazer hoje é para fazer daqui 15 dias, mas você saiu correndo e fez hoje, deu errado. Aí a pessoa fala assim, eu fiz, deu errado. Não, você fez, deu errado, não foi porque Deus não quis te auxiliar, é porque você não esperou o momento. Versículo 5, 6, irmão.
Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que aproveita? Se eu falar em línguas e ninguém revelar nada, vai adiantar eu ficar falando em línguas aqui, irmão? Se eu pregar, eu posso pregar aqui 40 minutos falando em língua estranha, vai resolver o que para você? Mas se eu pregar 40 minutos falando um só versículo da Bíblia, vai resolver para você? Está vendo o tanto que a revelação, a profecia é melhor, irmão? Então o que te ajuda é o que traz entendimento na sua mente. Mas o Espírito Santo te edifica falando línguas, mas edifica só você. Então se eu vos falar por meio de revelação, ou ciência, ou profecia, ou doutrina, se eu não vos falar por esse meio, você não vai ser edificado. Versículo 7. Assim que instrumentos inanimados, pode passar, irmão, eu acho que depois disso aí vocês entendem isso aí, que o instrumento, quando você bater nas cordas e ele não der o som certo, você não entende o que ele é. Isso é para flauta, para guerra, para tudo. 8. 9. Assim vós, se com a língua não disser palavras compreensíveis, ele está falando para a igreja. Eu cheguei num certo lugar uma vez, irmão, a irmã botou a mão, nem foi na minha cabeça, pegou na minha mão e disparou em língua, falou muito em línguas, foi muito bom ouvir ela falando em línguas. Ela falou, meu servo é mistério. Eu falei, então lascou. Porque eu não entendi nada. Se Deus está falando comigo e é mistério, eu vou ter que passar semanas orando para revelar esse negócio agora. Agora, adiantou, você fez, foi ficar complicado, irmão. Porque eu agora vou ter que orar muitos dias para Deus me revelar isso aí. Quando é profecia que vem de Deus, não traz confusão. Já vem do trono para o coração da gente. E quando a pessoa fala, o Espírito que há nela está dentro de você e diz, sou eu que estou falando. E você entende isso. Profecia não traz confusão, irmão. Nunca. Profecia, quando ela é falada do trono de Deus que chega em você, você sente o impacto e diz, é de Deus. Eu precisava de ouvir isso. Agora, se você ouviu uma profecia e trouxe confusão na sua mente, não é de Deus. Se as adolescentes não prestam atenção em mim, eu vou prestar atenção nelas agora. Versículo 10. Há sem dúvida muitos tipos de voz no mundo, e nenhum delas sem compreensão, não tem sentido. 11. Se, pois, ignorar o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Se alguém falar algo que eu não compreendo a língua dele, eu conversar com uma pessoa falando em chinês, japonês, inglês, espanhol, para mim tanto faz, eu não sei o que ele está falando mesmo. E eu vou falar em português, ele não vai entender também, então, Deus faz isso? Deus faz isso, irmão, só pessoalmente. A língua estranha pessoalmente faz. Você fala em línguas e pode que você não compreenda. Mas você continua falando e você sente que aquilo está consolando você por dentro, está edificando você, está fortalecendo você, está edificando a sua alma. Você não está entendendo, mas Deus está trabalhando o seu espírito. Isso é a coisa mais incrível que tem, irmão. Deus trabalha o nosso espírito incompreensivelmente na língua estranha, dentro de nós. Agora, para os outros não dá. Versículo 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai Vós que deseja, olha para mim, irmão. Quem aqui deseja? Eu tenho que querer, irmão. Eu preciso desejar isso. Desejar. Procurai crer. Olha o texto. Procurai crescer. Para quê? Para edificar a igreja de Deus. Deus me deu um dom. Por quê? Porque eu quero ajudar o teu povo. Me deu um dom porque eu quero ajudar a tua casa. Me deu um dom espiritual porque eu quero edificar a tua casa. Me deu unção para falar, Senhor, para que as pessoas olhem em mim e vejam unção. Não, irmão. Me deu unção para que quando eu falar, a igreja seja edificada. As pessoas têm maneira, Senhor, me dê unção para as pessoas ver Deus em mim. Não precisa ver Deus em mim, mas quando eu falar, você sentir Deus, estou satisfeito. Bendito seja o nome de Jesus.
Procurar e crescer. Para quê? Para a edificação da igreja. Quantas pessoas na igreja que não trabalham para isso? É por isso que quem é líder de qualquer área na igreja precisa buscar, progredir, crescer nos dons espirituais. Porque crescendo ele edifica o seu grupo, tem mais visão, mais direção de Deus para fazer as coisas. Uma coisa que eu procuro o tempo todo não deixar apagar, irmão, a voz do Espírito dentro de mim. Porque é ela quem me faz saber se estou correto, é ela quem me faz saber se a mensagem que eu estou preparando está certa, é ela que me faz saber se o que eu vou decidir está certo, é a voz do Espírito dentro de mim. Se eu deixar ela apagar, acabou, eu posso desistir do ministério. E tem pessoas que passam meses sem esta voz e não preocupa. Não preocupa, não para. Procurar e progredir, crescer. Crescer, irmão. Versículo 13. Pelo que falar em outra língua deve orar para que possa interpretar. Agora, se você tem um dom de línguas, ore a Deus, fala assim, levante alguém na igreja com o dom de interpretação. Para que isso aí nós podemos orar todo dia, irmão. Podemos orar todo dia. Todo dia nós podemos falar, Senhor, levante pessoas que interpretem língua estranha na igreja. Para que quando alguém falar alto lá, Deus já usa o intérprete de cá e tudo vira profecia e edifica o corpo. Amém, irmão? Amém, irmão? Uma coisa que eu estou procurando entender com você aqui é o seguinte: nunca deixe que os dons espirituais atrapalhem o culto. O culto é de Deus e ele não pode ser desorganizado. Irmãos, olhe para mim. Você quer ver o desanimado de uma pessoa? Eu acompanho uma pessoa 2, 3 vezes e eu percebi que a pessoa é desorganizada. Estou desorganizado. Não, me dá uma agonia. Rapaz, se eu conviver com pessoa e a pessoa é desorganizada, não, você fez isso? Ah, não, você fez. Não, está anotado aqui. Não, irmão, não faz isso comigo, não. Organização é a base do milagre. Organizado. Quando você organiza, cresce, você melhora, a sua vida melhora, sua casa melhora. Organização é essencial para o reino de Deus. Você pede alguém para dirigir o culto, a pessoa é desorganizada, irmão. Aonde está o Espírito? O Espírito Santo não é desorganizado. Me fala para mim qual é a estrela que está fora do lugar. Me fala para mim se Deus colocou a água fora do lugar da terra. Tem alguma coisa na terra que é fora do lugar, irmão? Você já viu alguma vez uma árvore flutuando? Hã? Você já viu alguma vez um pássaro virando tatu e cavando na terra? Tudo dentro do lugar, no devido lugar. Organização. Tudo anda perfeitamente. O oxigênio na terra, ele não é 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos. Ele é essencial para a vida. No limite, organizado. Tudo. Aí tem pessoas que você fala, irmão, assim não tem jeito. Desorganizado. Falta o quê? Presença de Deus. Falta o quê? Presença de Deus. Versículo 14, irmão. Porque se eu orar em outra língua, meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. É porque quando você ora em língua estranha, muitas vezes você não entende o que está falando. A sua mente humana, mente humana, fica infrutífera, mas a sua vida espiritual fica edificada. Versículo 15. Paulo está falando sobre isso. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei no espírito, mas também cantarei com a mente. O que ele está dizendo? Eu não posso andar fazendo só de uma coisa. Daqui a pouquinho o camarada anda falando só em língua estranha, porque edifica e fala, não, vou falar só em língua estranha. Igual eu lembro do irmãozinho, o Jackson conheceu ele. Que ele andava na rua, faz até graça, irmão. Que ele está vivo até hoje, um grande homem de Deus. Mas tinha negócio de andar e falar, rapaz, eu passei perto de uma irmã ali, e ela tinha um demônio tal. Passou perto de outro fulano, fulano lá tem um demônio. Fui na casa de fulano, tem um demônio tal na casa dele. Um dia eu chamei ele e falei, irmão, você conhece demais o capeta, por que você não conhece Jesus? Todo lugar que eu vou, você vê o capeta, e onde é que está Jesus? Eu nunca vi você falando que viu ele. Aí um dia nós estávamos na sala brincando, ele falou assim, pastor, o senhor vê alguma coisa? Eu falei, veio, o Zé Pelinho está em cima daquela moiticana lá. Ele ficou sem graça. Ah, pastor,
Eu falei, rapaz, você está brincando comigo, eu vou ficar procurando ver demônio, irmão? Eu? Rapaz, eu oro a vida inteira para ver anjo, para ver Jesus, para chegar no céu. Vou orar para ver o diabo? O negócio aparece sem você orar, ué. Aí o cara vai perder tempo. Deus quer que o Senhor me revele o mundo espiritual, o diabo. Não, eu não quero revelação assim, irmão. É o tipo de revelação que eu não quero. Sabe que revelação que eu quero? Essa aqui, ó. Eu quero abrir a Bíblia e a hora que eu ler um versículo, Deus me revelar algo extraordinário, profundo. Versículo 16. Se eu bendizer apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graça? Visto que não entendeste o que diz. Se você ficar orando só em espírito e língua estranha, como é que a pessoa vai concordar com você, dizendo a verdade? A pessoa não está nem interessada pela oração que você... Mas não, se eu fosse orar para começar o culto aqui, já orasse em línguas o tempo todo e parasse, irmão? Deve-se falar em línguas todo dia, toda hora, com ética, respeito, com ordem, mas deve falar todo dia. Porém, com sabedoria. Versículo 17. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Você até ora, é edificado, porque fala em línguas, mas quem te ouve não sente nada. Versículo 18. Dou graças a Deus porque eu falo em língua mais que todos vós. Versículo 19, ele já está falando dele. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento. Para o corpo é essencial que o que eu fale aqui, você entenda. Olha para mim aqui, irmão. Deixa eu te contar um segredo. Olha para mim aqui, contar um segredo para você, irmão. Quando eu cheguei aqui na igreja, a minha maior vontade de sair do setor e largar a igreja aqui, era porque a gente ia pregar, os crentes queriam que eu ficasse pulando. Quem lembra aqui? Lembra que eu peguei um quadro, lembra? Lá na outra igrejinha, peguei um quadro, coloquei na frente, fiz umas bolinhas para ensinar os crentes. Eles não gostou não, irmão. O povo ficou bravo, começou a sumir do culto, não queria ir no culto de terça-feira não. Aí um professor, eu dava aula, chego aqui, vou tentar ensinar os princípios elementares da palavra de Deus. Não, aqui é um que salta para cima, isso aí não vai dar certo não. E o povo começou a afastar do culto. Eu fiquei tão contrariado com aquilo que eu falei, Jesus, me tira desse lugar, pelo amor de Deus. O povo não gosta de Bíblia. O povo não quer Bíblia nem de graça, eles querem que eu pulo para cima. E eu não dou conta, 41 anos eu tinha na época, eu não dou conta de pular para cima. Já passou. Nem para baixo eu dou conta, mas para cima, né? Eu não dou conta de pular mais. Quando eu estava começando no ministério, eu já não pulava. Eu pregava e tal, assim, bem afoito, mas eu não pulava. Agora, depois de velho eu ter que pular, eu não vou dar conta. Fiz oração, orei mais de meses, pedi Jesus, me transfere, pelo amor de Jesus Cristo, tira-o desse lugar. Mas fiz o que eles quiseram, tirei o quadro, botei esse quadro para lá, e fui pregar do jeito que eles queriam. Um dia eu preguei uma mensagem lá, teve um irmão que chegou em mim e falou assim, é desse jeito, pastor, essa é de Deus. Deus falou hoje. Eu falei, rapaz, eu estou com mais de 30 dias aqui, Deus falou hoje. Estou lascado, rapaz. Levou 30 dias para Deus falar uma vez. Não vou dar conta, não. Se eu levar mais 12 no ano, 12 vezes no ano que Deus vai falar nessa igreja. Mas era a forma da pregação. Olhe para mim, irmão. Eu prefiro falar 5 palavras que mude a sua vida do que pular, do que fazer grito, do que rolar no chão e você sair daqui e não entender o que eu disse. Eu prefiro que você saia daqui hoje dizendo para você mesmo, eu vou buscar dons espirituais na minha vida. Sabe qual é a minha... Desde quando eu fui para a Assembleia de Deus, que eu era crente batista, sabe qual foi a minha luta o tempo todo, irmão? Deus, eu não quero que Deus use pessoas para falar comigo. Eu quero que o Senhor fale comigo. Não precisa estar usando pessoas, eu quero que o Senhor fale comigo. Quando eu estiver na minha cama, quando eu levantar de madrugada, eu quero que o Senhor fale comigo, como pessoa, eu quero que o Senhor fale comigo. Quando precisar orientar, fale comigo, como pessoa. É melhor falar 5 palavras instruindo, do que 10 mil sem instrução.
Está vendo esse contraponto de língua estranha e profecia? Quando ele faz isso, ele não está dizendo que não é de Deus, que acabou, que isso não existe mais. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo a questão da essencialidade para o reino de Deus. Aqui, por exemplo, quantos de vocês não estão nem aí para a vida espiritual de vocês? Quantos de nós que estamos aqui que não paramos para dizer, Senhor, eu preciso melhorar em relacionamento entre eu e o Senhor, entre eu e a igreja. Versículo de número 20. Irmão, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças, quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Não age igual criança. 21. O que é agir igual criança, irmão? Criança emburra. Criança não tem discernimento. Criança não tem discernimento. Criança, você fala com ela, né? Faz igual o Manuel aqui, bate as pernas no chão, chora, depois sorri, depois bate de novo as pernas no chão. Igual criança. Tem gente que é desse jeito, não tem maturidade. Na lei está escrito, falarei a este povo, versículo 22, irmão. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para o incrédulo. Mas a profecia não é por incrédulo, e sim para os que creem. Profecia é para a igreja, língua estranha é um sinal para o descrente. É só um sinal, irmão, não é que o descrente entende língua estranha. É um sinal para ele, quando a igreja fala em línguas. Versículo 23. Diz, se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos puserem falar em outras línguas, no caso de entrar um indouto, para mim ficou louco. Todo mundo fala em línguas, eu não entendo o que eles falam. 24. Porém, se todos profetizarem e entrar um incrédulo ou um indouto, e por ele todos convencidos e por todos julgados. Olha para mim, irmão. Quando alguém profetiza, o outro julga. Preste bem atenção. Profecia é julgável. Tem gente que profetiza e acha que não pode ser julgado pela sua profecia. É julgável. A pessoa profetiza para mim, eu determino se sigo, se aceito ou se eu não. É eu que determino, irmão. E tem pessoas que acham ruim. O pastor não quer ser guiado por Deus. Quer, irmão. Só que eu tenho um filtro aqui, que a hora que você profetiza, o versículo da palavra de Deus já pula na cabeça e já fica ali esperando. E eu já fico esperando. Deuteronômio diz que o profeta, para saber se é de Deus, se ele falar em meu nome e cumprir, foi eu que falei. Se ele falar em meu nome e não cumprir, não foi eu que falei. Então, o que faz valer se é Deus ou não é o cumprimento da profecia. Versículo 25. Tornar-se manifesto o segredo do coração, assim prostrado com a face em terra, adorar o Senhor. Isso é o incrédulo, quando você profetiza ou fala em línguas, que toque no coração dele. Versículo 26. Que fazer, pois, irmão? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem, e estes traz revelação, aquele, outra, e o outro, tudo. Vamos, irmão, tudo. Para quê, irmão? Seja cântico, seja salmo, seja pregação, seja língua estranha, seja profecia, tudo tem que edificar. Se o que eu faço, isso aqui é culto, irmão. Se o culto não edifica, não é culto. Na realidade é só um cansaço. Se você vem cantar, vem pregar, vem revelar, vem falar algo de Deus, tem que ser segundo a vontade de Deus para edificar a igreja, trazer crescimento e alicerce. Amém, irmão? Versículo 27. Estou acabando já, irmão. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, e quando muito 3, isto é, sucessivamente. E haja quem? É quando se fala alto. Se você começar a falar alto, o Espírito Santo te usou falando alto, ninguém interpretou, baixa o tom, espera. Outro começou a falar, ninguém interpretou, baixa o tom, e assim vai, irmão.
Amém, irmão? Amém, irmão? Por quê, irmão? Porque se você começar a profetizar aí e atrapalhar o pregador, você está dizendo que você é de Deus e que a palavra pregada aqui não é de Deus. Entendeu agora, irmão? Então, quando eu estou aí e falando em línguas, eu continuo falando baixo, edificando a minha vida, mas se eu falar alto e alguém interpretar, eu continuo falando alto, porque está tendo edificação para todos, mas mesmo assim eu não atrapalho o pregador. Um pregador sábio, ele vai dar uma paradazinha, espera um pouquinho, né? Isso é ética. Espera um pouquinho enquanto o outro fala, não tem problema nenhum. Agora o duro é quando a pessoa começa em língua estranha e vai embora, né? Dispara o caminhão sem freio e aí vai embora. E aí a pregação, 10, 15 minutos falando em línguas, e a pregação aqui, vai até morrendo a pregação aqui dentro, vai apagando, o pregador perde o rumo da mensagem. Não, irmão, isso é atrapalhar o culto, irmão. Versículo 28. Mas não havendo intérprete, fique. Vamos, irmão, não havendo intérprete, fique calado. Em nome de Jesus. Falando com. E com. Eu estou dizendo, continue falando, fale em línguas. Obreiro, líderes, fale em língua. Mãe de família, pai de família, fale em línguas. Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida, na sua casa, quando você aprender essa questão. Falar em línguas vai mudar a sua vida cristã. Vai mudar a sua vida cristã. As suas orações. Talvez você não entenda, mas edifique e faz algo extraordinário dentro de você. Versículo 29. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3 e os outros no culto. Pode todo mundo profetizar ao mesmo tempo? Pode, irmão? 5, 6 aqui, cada um levanta profetizando um para um lado, um para o outro. Pode, irmão? Não, irmão. No máximo 3. E a igreja toda? Você sabe como é que funcionava antigamente, irmão? O camarada profetizava e o pastor perguntava: a igreja acredita? Na bucha aqui, ó. Se a igreja falasse: não, nós não acreditamos, então não foi de Deus, irmão. Não é isso que a Bíblia está dizendo, sabe? Mas era feito assim. Amém, irmão? Amém? A profecia de Deus ajuda, edifica muito, trabalha muito a igreja, nós precisamos dela, mas com decência. 30. Se porém vier revelação a outro que esteja sentado, cala-se o primeiro. 31. Todos podeis profetizar, uns após o outro, aprender a serem, e todos aprenderem a serem consolados, aprenderem a serem consolados. Todos vão aprender e ser consolados. Porque todos podeis profetizar, um ao outro, para que todos possam aprender e ser consolado. Um ao outro aqui, em nome de Jesus, sem atrapalhar o reino. 32, irmão. Lê para mim, lê alto. Então você não vem falar para mim que o Espírito Santo te incomodou e agora você tem que fazer agora. Não. Você pode conter-se e esperar o momento de entregar a profecia. Teve um dia que eu estava pregando aqui, o irmão falou que eu estava jogando pitaco nele. Mas como é que eu estou jogando pitaco nele se eu preparei a mensagem e nem sabia que ele vinha no culto? Deus revela as coisas, as pessoas acham ruim depois lá no banco. Teve um dia que eu preguei numa igreja, lá quando eu cheguei em Goiânia, eu preguei numa igreja do setor Tocantins. Tinha um rapaz sentado na última cadeira lá, que ficou brabo. Queria até bater na esposa dele. Disse que a esposa dele me contou a vida dele toda e por isso agora o pastor estava falando com ele dentro da igreja. Deus revela, é profecia isso aqui, irmão? É profecia. Mas o Espírito é sujeito ao profeta. Ele não tira, ele não desnorteia você. Quem faz isso é o espírito maligno. O Espírito Santo não desnorteia a sua mente, não. Continua normal. 31,
33, né? Porque Deus não é. Vamos, irmão, porque Deus não é. Sim, de paz com todas as igrejas dos santos. Deus não é Deus de? Deus não é Deus de confusão, irmão. É? Preste bem atenção. O culto, os dons, funcionam no trabalho da igreja harmonicamente. Qualquer um deles feito de forma desordenada e trazer confusão, então pare. Amém? Amém, irmão? É igual pessoas que vai pregar, eu aceito a pessoa pregar e de vez em quando dá uns pulos, aceito. Mas tem pessoas que vai pregar, pula mais do que fala. Bate mais palma do que prega, isso é Deus de confusão, irmão. Bagunça a questão aqui, ó. Nós viemos para aprender, para ser edificado. Então, quando você chegar num lugar que é desordenado, vai embora, amigo. Você vai perder seu tempo naquele lugar, não vai aprender nada. Deus não é Deus de confusão. Amém? Deus te abençoe, vamos colocar de pé. Houve um tempo, irmão, que eu pregava, gritava e falava alto. Eu era avivalista. E fui muito tempo nessa pegada. Mas esse tempo já passou, eu estou com 51 anos. Teve tempo que eu pregava para ser aceito, né? Agora, aceitando ou não, eu vou pregar. Então, eu não dependo mais daquela história assim, não. Tem tempo que você prega, mas eu já estou com 51 anos, não dá mais para fazer isso. A minha intenção agora é falar para você, cuidado, você vai para o inferno. Essa é a minha intenção, é tirar a sua alma do caminho errado e colocar ela no caminho certo e dizer, segue em frente, filho. Pegue na mão do irmão do teu lado.